Chegou a hora de continuar a nossa viagem por Portugal na série Destino Copa, e na reportagem de hoje você vai ver que a história deles está muito ligada à nossa. Olha, por vários pontos lá de Portugal é fácil encontrar referências à Era das Navegações e a personagens importantes também na história aqui do Brasil. Portanto, venha com a gente nessa viagem. O rio murmura-nos que o sonho é possível, que podemos estar noutros sítios, nas Angolas, nos Cabos Verdes, nos Brasis, basta desejar. E como os portugueses desejaram! A literatura transformou em poesia a força da Era das Navegações. Exatamente deste ponto do Rio Tejo, em Lisboa, batiam as caravelas. Num tempo em que o pequeno país, com menos de 90 mil quilômetros quadrados, agigantava seus braços em torno do mundo. Em Portugal está o ponto mais ocidental do continente europeu. No passado era comum dizer que era o país onde a terra terminava e o mar começava. Mas uma das principais potências econômicas do século XV queria expandir os horizontes para lugares nunca antes navegados. Em uma dessas aventuras, as caravelas de Pedro Álvares Cabral encontraram algo novo: a ilha de Veracruz, o nosso Brasil. Um território cuja existência já se suspeitava, pelo menos, embora não haja qualquer indício de que os portugueses tenham estado antes. Esta terra, Senhor, parece-me que será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras. E a terra de cima, toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Um monumento grandioso da década de 60 revela o reconhecimento e gratidão do povo português pelos navegadores do passado. Numa caravela que parece parada no tempo, Dom Henrique puxa a fila. É seguido por Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Enquanto eles exploravam o mundo, a casa não ficava desprotegida. Um exemplo é a Torre de Belém, uma fortaleza imponente construída em um lugar estratégico. E daqui de cima a gente percebe por quê. Eles tinham uma visão perfeita da cidade de Lisboa e também do final do Rio Tejo e do início do Oceano Atlântico, onde eles observavam a chegada de possíveis inimigos. A Torre de Belém era importante, naquela altura, como defesa, porque estamos na entrada da Barra do Tejo e era extremamente necessário defender esta zona aqui. O terraço lembra a proa de um navio com fendas para 16 canhões. Assim, era facilmente confundida com um barco de guerra. No Mosteiro dos Jerônimos, que demorou 100 anos para ficar pronto, respiramos a Era das Navegações. As cordas que amarravam os barcos estão cravadas nas pedras que abraçam todo o prédio. Símbolos como a esfera armilar e a cruz de Cristo também estão por toda parte. A igreja do mosteiro é decorada com muito ouro vindo do Brasil durante a exploração. Logo na entrada, o túmulo do maior nome da literatura portuguesa, Luís de Camões. De facto, olhando para tudo isto e com esta profusão de motivos decorativos que nos ligam ao mar e às descobertas, não há dúvida que se trata de um hino aos descobrimentos. As referências a esse período estão por toda parte. Na estátua de Dom Pedro I, em uma praça no coração de Lisboa, ou a 15 quilômetros dali, no Palácio de Queluz. A residência de 2 gerações da realeza engana com a sobriedade da fachada. Impossível não se perder entre as folhas de ouro e as paredes espelhadas que dão luz à sala do trono. Todas estas pilastras com espelhos, portanto, que refletem a luz, é uma das características do rococó e do barroco. É uma sala onde ainda hoje decorrem os grandes banquetes de Estado. Este é o quarto Dom Quixote, onde nasceu Dom Pedro I em 1798. E, curiosamente, onde ele escolheu morrer 36 anos depois. Um homem que tem muito a ver com o Brasil e também com Portugal. Certo, Inês? Sim, Dom Pedro, não é por acaso que ele é o primeiro imperador do Brasil e o 4º rei, Dom Pedro IV, de Portugal.
Na realidade, ele nasceu aqui, viveu a sua infância em Queluz até aos 9 anos, a altura em que parte para o Brasil face às invasões francesas, acompanhando os pais e os irmãos. Ele acaba por voltar à Europa já em 1831 e vem morrer justamente neste quarto em 1834 e vão passar 180 anos, agora é no dia 24 de setembro da sua morte. Mas antes de voltar para Portugal, Dom Pedro I mudou os rumos da história ao proclamar a independência da colônia. A independência se dá em 1822, não é? O Grito do Ipiranga, e só é reconhecida em Portugal em 1825, ainda com Dom João VI. Dom João VI morre em 26, mas com uma grande resistência por parte das cortes, porque de facto o Brasil era uma peça muito importante sob o ponto de vista financeiro. Depois da turbulência, a amizade entre os povos se fortaleceu. Quer ver só? Avenida Pedro Álvares Cabral, uma das mais movimentadas de Lisboa. Lá estão uma leiteria e uma ótica. Tudo Brasil. E que tal um café brasileiro? Aqui você acha. E melhor ainda se for na companhia de seu frequentador mais ilustre, o poeta português Fernando Pessoa. E a amizade virou até amor. Francisco e Ivone. Ele português, ela brasileira. No caso deles, tudo aconteceu bem rapidinho. Francisco foi para o Brasil. Fui passear, gostei e fiquei. Simples assim. Simples assim. Eles se encontraram. Ele olhou para mim, olhei para ele, olha, o que aconteceu? Aí mudaram para Portugal e nasceu Nicole. Eu acho que se dá muito bem o Brasil para Portugal. Mesmo com a bola rolando, Francisco? Se o Portugal ficar fora, só a torcida vai para... Toda a gente, português, toda a gente trouxe. Mulher, homem, criança, tudo o Brasil. Não há nenhum que trouxe para outro país. E tomara que eles torçam bastante para o Brasil, que a nossa seleção vai muito mais longe, né? E na reportagem de amanhã nós vamos te mostrar como é o futebol lá de Portugal. Olha, um público, na verdade, quase tão apaixonado quanto os brasileiros e que tem um jeito bem diferente de apoiar as equipes. Os técnicos daqui que fizeram história e levaram a seleção às melhores colocações nos campeonatos internacionais. E será que os portugueses estão confiantes para a campanha deles na Copa do Mundo? É amanhã, então, não perca.